Fala aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui quem fala é o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Antes de entrar sobre conjuntos numéricos em si, vamos tentar primeiro entender o que são conjuntos. Conjuntos é uma coleção de objetos, tá, que partilham de uma mesma característica. Então, quando a gente fala o conjunto de cadeiras, quer dizer o quê? Quer dizer o conjunto de objetos que tem a propriedade de serem cadeiras, né? Ou o conjunto de alunos, né? O conjunto de pessoas ali que são alunos. Então, é isso que são conjuntos. E conjuntos numéricos, o que são? São conjuntos de números, ou seja, são uma coleção de números que possuem uma mesma característica, tá? Então é legal, a gente vai ver isso aí, esses conjuntos numéricos e tentar entender um pouquinho sobre eles, ver algumas curiosidades, ver um pouquinho sobre a história desses números e como que eles funcionam, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá neles, vamos? Então, nós temos aí os nossos conjuntos numéricos, tá? Então, os nossos conjuntos numéricos são divididos em naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Vocês, como estão no 8º ano, vocês já conhecem alguns desses conjuntos, ou pelo menos já ouviram falar. Então, aqui a gente vai definir um pouco eles e depois também vai ver alguns exemplos para ajudar vocês a fazerem a atividade lá da plataforma, tá? Então, vamos lá. Quais são os conjuntos numéricos que nós temos aqui? Nós temos os conjuntos dos números naturais, é o primeiro conjunto de todos, é o mais simples e o mais intuitivo, eu diria assim, né? O conjunto dos números naturais são os conjuntos de objetos que nós conseguimos enxergar, observar, tá? Então, alguns dizem que vem essa origem dele, né? Então, naturais é aqueles que podem ser encontrados na natureza. Então, o que a gente encontra na natureza? Uma árvore, duas árvores, uma maçã, uma fruta, um animal, dois, três. Então, esses são os conjuntos dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, tá? Então, ele é representado pela letra N. E quem são os conjuntos dos números naturais? É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4 e assim por diante, tá? Então, esses são os conjuntos dos números naturais. Inclusive, uma curiosidade para vocês aí, não sei se vocês sabem, mas tem alguns livros ou alguns autores que não colocam o 0 como sendo um número natural, tá? Aqui pra gente, no ensino fundamental, o 0 ele é natural, porque fica mais intuitivo colocá-lo dentro dos naturais, tá? Então, os números naturais são esses, 0, 1, 2, 3. Então, quais são os exemplos de números naturais que a gente tem, gente? A gente tem, por exemplo, o 10 é natural? É. Então, um exemplo de natural é o 10. Outro exemplo de número natural, 32, 1250. Então, números simples, vamos assim dizer. Números que você já conhece aí desde pequenininho, desde o primeiro ano lá. Então, esses são os conjuntos dos números naturais. Só que aqui dentro dos naturais a gente tem um problema. Eu consigo somar números naturais tranquilamente. 0 mais 1, 2, 3. Eu consigo multiplicar aqui dentro tranquilamente. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho o primeiro problema, que é o que leva a gente a construir outros conjuntos, tá? Então, qual é o primeiro problema que a gente tem com os números naturais? Aqui eu consigo somar e multiplicar tranquilamente dois números sem problema nenhum. Só que aqui eu não consigo diminuir dois números tranquilamente. Eu consigo diminuir o 4 menos o 2, que dá 2. Eu consigo diminuir o 7 menos o 3, que dá 4. Mas eu não consigo diminuir o 2 menos o 4. Então, como eu não consigo diminuir esses dois números, tá? Dentre muitos anos dentro da história da matemática, essa foi uma operação que era impossível. Então, era impossível você pegar um número menor e diminuir um número maior. Por quê? Porque eles não tinham essa ideia de números negativos, que vocês estudaram mais profundamente no ano passado. Então, para isso que a gente cria os números inteiros, tá? Então, os números inteiros, eles vêm da letra Z, né? O Z com um risquinho ali. Quem são os números inteiros? Os números inteiros são todos os números negativos que vocês viram ano passado, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante, tá? Então, esses são os conjuntos dos números inteiros, tá? Uma curiosidade, o Z é de Zeist, que é inteiro em alemão.
né? Porque geralmente muitos estudiosos dos conjuntos numéricos acabaram sendo alemães e acabam mantendo a letra Z deles lá, tá? Então os números inteiros vêm para solucionar esse problema que nós tínhamos. Então aqui eu consigo somar e multiplicar, beleza, né? Tranquilamente, só que aqui eu não consigo diminuir. Ah, então tem um problema, não pode diminuir. Então a gente tem que ter um conjunto onde eu consigo diminuir números. Aqui nos inteiros eu posso diminuir qualquer dois números. Então eu posso pegar o 2 menos o 1 ou 1 menos o 2, dá tranquilamente, né? 1 menos o 2, lembrando aí, fica a dica para vocês, conserva o sinal do maior e diminui, né? Então 1 menos 2 vai dar menos 1. Então aqui tem um números inteiros, aquele conceito de reta numérica que vocês viram no passado, certo? Então os números inteiros pode ser o menos 8? Pode ser. Pode ser o mais 10, né? Ou só 10? Pode ser também. Ele também é um número inteiro. Pode ser o menos 29? Menos 29? Pode também. Aqui tem uma questão interessante. Se vocês observarem, o 0, 1, o 2, o 3 e o 4 são naturais, né? E eles estão aqui dentro, ó. 0, 1, 2 e 3. Então quer dizer que todo número natural, ele também vai ser um número inteiro, tá? Então, os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros, tá? Mas existem números inteiros que não vão ser naturais, que são os números negativos, que foi o que a gente adicionou aqui dentro deles, certo? Passando para o próximo conjunto de números. Aqui nos naturais e nos inteiros a gente consegue multiplicar, a gente consegue somar e a gente consegue diminuir. Aqui nós temos um problema. Nos números naturais e nos números inteiros, a gente não consegue dividir. Ah, professor, mas dá para dividir? Claro que dá. Você pode pegar o 4 dividido por 2, vai dar 2. Né? Você pode pegar o 6 dividido por 3, dá 2. Mas e se eu tiver o 3 dividido por 2? Eu não tenho como dividir esses números e representá-los usando somente os números naturais e os números inteiros. Então, para isso, nós temos um novo conjunto numérico aqui, que é o chamado conjunto dos números racionais, que eles vieram para a gente dividir números. Racionais vem da letra Q, tá? Então é o Q com um risquinho dentro. Vamos fazer um Q bonitinho aqui, bora tentar, né? O professor tá aprendendo ainda a mexer com isso aqui. Então, esse é o Q. Quem é o Q? É o conjunto dos números racionais. Então, são as frações daquelas que o número A pertence aos inteiros e o número B pertence aos inteiros também, só que sem o zero, tá? Porque não dá para dividir por zero, né? Depois eu posso até mostrar para vocês por que não dá para dividir por zero. Mas aqui vamos só dizer que não dá, porque não dá mesmo. Então, os números racionais, eles vieram para solucionar esse problema. Então, agora, a gente consegue somar e multiplicar, a gente consegue diminuir, e os racionais a gente consegue agora dividir. Olha só que bacana. Inclusive, uma outra curiosidade é que os racionais, a ideia de fração, a ideia de números decimais, historicamente, ela veio antes dos números inteiros, tá? Por quê? Para resolver problemas aí da antiguidade, lá da Grécia, Roma, você tinha problemas que apareciam as frações e você tinha problemas que apareciam os números naturais. Mas lá na Grécia, Roma, durante muito tempo, não via-se a necessidade desse tipo de operação com números negativos. Não fazia sentido ter esses números negativos, tá? Então, os números negativos, historicamente, eles são mais novos do que as frações. Então, quem são os racionais? Aqui nos racionais, eu vou até colocar uma observação, porque os racionais são as frações. Então, racionais, gente, quem são eles? Para ficar bem claro para vocês. Racionais, eu vou deixar escrito aqui, que são as nossas frações, tá? E os nossos números decimais. Só que os decimais, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser decimais exatos e eles podem ser também dízimas. Dízima periódica, que a gente viu na semana passada. Periódica. Né? Então, nós temos os números racionais. Quem são eles? São as frações, são os decimais exatos e são as dízimas periódicas. Então, por exemplo, o número menos 3,8 é um número racional? É.
porque ele é um número decimal exato. O número 3/8, ele é um número racional? É, porque ele é uma fração. E o número menos 0,33333 e assim por diante, ele é um número racional? É, porque ele é uma dízima periódica. E todos esses números, a gente viu na aula passada que dá para representar eles em forma de fração. Se dá para representar em forma de fração, ele é um número racional, que é inclusive a sua definição mais básica mesmo, tá? Os números racionais são as frações. E aí entra a mesma questão que a gente viu anteriormente. Será que todos os números inteiros são racionais? São, porque o número menos 8, ele pode ser escrito como menos 8/1. Então, ele pode ser escrito como uma fração. Então, os inteiros estão dentro dos racionais e os naturais também vão estar dentro dos racionais, né? Então, os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais, beleza? No final, a gente vai fazer um desenhozinho bem legal sobre isso. Tá, então agora nós podemos fazer que operações? Nós podemos somar e multiplicar, beleza? Nós podemos diminuir agora, bacana, ótimo. E agora a gente pode dividir. Só que com a evolução da tecnologia, com a evolução da humanidade, foi surgindo essa necessidade de outras operações. E uma das operações que surgiram foram as raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, tá? Anteriormente, na Grécia, Roma, eles não exploravam muito o conceito de raiz. Para eles lá só tinha raiz quadrada e raiz cúbica, tá? Que eram somente as únicas que têm aplicações sobre áreas, ou pelo menos aplicações mais simples, que são compreensíveis, tá? E aí o que acontece? Tem os números racionais. E aí, quem são racionais? Não, tem as raízes. Só que nem todos os números têm raízes, como vocês sabem. Raízes de 4 a gente sabe que é 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. A raiz de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Mas e a raiz de 5? Quanto será que é essa raiz? Então, esses números que são raízes, tá? Raízes que a gente não consegue escrever elas, né? Raízes não exatas, são chamados de números irracionais. E aí, lá na Grécia, eles já provaram que esses números irracionais não podem ser frações. Então, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5 não podem ser escritos em formas de fração, tá? Não vou mostrar aqui para vocês por que não pode, porque é bem complicadinho para tentar entender. Então, no geral, os números irracionais, tá? Que no ensino fundamental é representado pela letra I. Quem são os números irracionais? Os números irracionais são aqueles números que não são racionais, né? Como o próprio nome diz, né? Então, são aqueles números que não pertencem aos racionais, tá? Então, nós temos aqui uma diferenciação. Os números irracionais não são racionais, porque a gente viu que o inteiro é racional e o natural é racional. Mas os irracionais não, porque eles são um conjunto à parte. Quem são os irracionais, gente? Irracionais são, por exemplo, raiz de 2, raiz cúbica de 9, que não tem, ou alguns números especiais aí, como o número π, que vocês já devem ter ouvido falar. Para quem não sabe, o π pode ser escrito em forma de raiz, tá? Então, quem são os números irracionais? Os números irracionais é raiz não exata, tá? E dízima não periódica. Eu vou melhorar minha letra ao longo das aulas, gente, não se preocupe. Então, dízimas não periódicas também são números racionais. Como assim dízima não periódica, professor? Sei lá, 3, vamos colocar aqui 1. Vamos, 3,12489 e números infinitos. Nenhum número repete, não é que nem a dízima aqui, que fica repetindo só o 3, ou só algumas dízimas, né? O 23, 23, 23, ou alguma coisa assim, tá? Então, essa é a ideia dos números irracionais, tá? E aí veio alguma coisa, né, que eles falaram, não. Se os racionais e os irracionais são coisas diferentes, tem que ter alguma coisa que a gente vai juntar esses dois números, que são os números reais, tá? Então, quem é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais
é o conjunto dos números racionais, tá? Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que o conjunto dos números racionais, que é o quê? União com o conjunto dos números irracionais, que é o i, tá? Então, é a junção dos dois conjuntos. E aqui nos números reais a gente consegue somar, subtrair, multiplicar, dividir, tirar a raiz quadrada, consegue fazer várias coisas, tá? Então, os números reais são desde os números simples, tipo 10, a menos 8, a raiz de 2 também, a menos 3,999. Então, tudo isso aí são números reais. Só uma pequena dica, né? Uma curiosidade para vocês aí. Existem números que não são reais também, gente. Porque aqui a gente consegue fazer raízes de números positivos. A gente não consegue fazer raízes quadradas, por exemplo, de números negativos. Raiz cúbica a gente consegue, raiz quadrada não. Então, o conjunto dos números racionais não é o maior de todos. Aqui eu ainda tenho algumas operações que eu não consigo realizar. Certo? Mas a gente vai parar por aqui. Reais são o último conjunto que a gente vai ver. Então, nós temos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Como que esses conjuntos são distribuídos? Lembra que eu falei que um conjunto está dentro do outro? Uma das representações mais básicas que a gente tem disso é essa representação aqui, tá? Então, o menor conjunto de todos que nós temos é o conjunto dos números naturais. Então ele é o menorzinho, ele vai ficar aqui dentro. E aí depois nós temos um conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque os naturais estão dentro dos inteiros, né? Porque você só complementa o conjunto dos naturais com os negativos e aí você tem um conjunto dos números inteiros. E depois nós temos um conjunto um pouco maior, entre aspas, que é o conjunto dos racionais. Então, os racionais, eles estão dentro aqui, ó, tá vendo? Os inteiros estão dentro dos racionais e os naturais também. E aí, vamos assim dizer, como se fosse um puxadinho aqui, ó, de lado, nós temos o conjunto dos números irracionais. Ou seja, o conjunto dos irracionais, eles ficam do lado dos racionais, tá? Eles não ficam dentro, tá vendo? Então, os números irracionais não são os racionais. E juntando todos esses conjuntos é que nós temos o nosso conjunto dos números reais, que são todos os conjuntos juntos, tá? Então, isso aí é o que a gente vai ver. Espero que isso auxilie lá na atividade de vocês, lá da plataforma. Lembrem-se, caso vocês tenham alguma dúvida em alguma atividade, vocês podem me perguntar, podem mandar mensagem no WhatsApp, pode mandar mensagem na plataforma que a gente vai tentar sempre responder. Não é para vocês fazerem essas atividades sozinhos e tal, fazer errado ou ficar com dúvida. A gente está aqui para tirar essas dúvidas de vocês, beleza? Lembrando, todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a nossa aula online, ao vivo, pelo Google Meet, tá? Anotem na agenda aí, não custa reforçar, beleza? Espero que tenham gostado, galera. Deixem comentários ou aqui no YouTube ou lá na nossa plataforma sobre o que vocês acharam dessa explicação, se tem alguma curiosidade, alguma coisa a mais que vocês queiram saber, beleza? Então é isso aí, gente, e falou!